Hey, gente! Olá! Aqui nós temos praticamente a base do entendimento da refração luminosa. Você vai verificar aqui como funciona a refração luminosa, o que acontece com um raio luminoso quando provém de um meio, atravessa uma superfície, ruma para o outro meio, sofrendo aqueles fenômenos de variação de velocidade e mudança. Aqui, principalmente, mudança na direção de propagação. Com os conceitos básicos que nós já estudamos anteriormente, nós temos duas situações. Então vamos lá. Um raio luminoso que seja proveniente de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Então você vai gravar assim, olha, do menos para o mais. É esta situação. Ou então, quando o raio luminoso provém de um meio mais para o meio menos, mais refringente para o meio menos refringente. Então você vai gravar assim, do mais para o menos. Para que você tenha um vislumbre melhor, eu vou assinalar assim. Vamos lá, ó. Meio 1, meio 2, essa é a superfície de separação. Provém do meio menos para o meio mais. Então vamos fazer assim, ó. Do menos para o mais. Quando eu me refiro menos para o mais, é do menos refringente para o mais refringente. E no segundo momento, do mais refringente para o menos, vamos gravar assim, olha, do mais para o menos, ok? Então, estou apresentando para vocês as duas situações, do menos para o mais e do mais para o menos. Essas palavras já dão uma boa indicação do que a gente poderia anotar aqui. Então, vamos lá. Meio 1, índice de refração N1, meio 2, índice de refração N2, a mesma coisa no segundo caso. Se provém do meio menos para o meio mais, N1 menor que N2. Tranquilo, gente? Ora, em contrapartida, se no segundo caso provém do meio mais para o meio menos, N1 maior que N2. Beleza? Vamos lembrar também que o índice de refração absoluto é dado pela razão C sobre V. E a proporção entre N e V não é uma proporção direta. Seria o seguinte, onde o índice é menor, a velocidade será maior. Então, do menos para o mais, N1 menor que N2, V1 maior que V2. Aquela proporção inversa entre índice e velocidade de propagação. Vamos ao segundo caso? Do mais para o menos, mais refringente para o menos refringente, N1 maior que N2, proporção inversa, V1 menor que V2. Uma análise interessante. Muito bem. Outra coisa que nós já sabemos, que nós já vimos nos elementos da refração luminosa, esse é o raio incidente, que está atingindo a superfície visivelmente plana, nesse caso. Aqui em verde é a normal e a reta normal, né? E esse ângulo aqui nós chamamos por ângulo de incidência, formado entre o raio incidente e a normal. Vai acontecer aqui também no segundo caso, indiferentemente. Tá legal? Observa que essa linha tracejada indica a direção do raio incidente. Essa linha tracejada, que na verdade é um prolongamento do raio incidente, nós chamamos por TO, que como elemento da refração, vamos chamar por trajetória original, a direção do raio incidente. Ok? Muito bem. O objetivo agora é o seguinte, como vai sofrer o desvio desse raio quando ele provém de um meio menos para um meio mais? Como ocorrerá o desvio desse raio luminoso quando provém de um meio mais para um meio menos? As análises iniciais já foram feitas. Agora eu vou mostrar para vocês
como ocorre o desvio do raio. Estão mostrados aqui, então, os raios refratados ao atravessarem para o meio 2. Repetindo, meio 1 menos refringente, meio 2 mais refringente, raio incidente. Esse é o comportamento óptico do raio refratado. Observa que em relação, observa o desvio, esse foi o desvio do raio refratado, sempre observado a partir da trajetória original. Entenda que esse raio refratado, em virtude do desvio, ele aproxima ou afasta da reta normal. Observe que o raio refratado, nesse primeiro caso, ele aproxima da reta normal em virtude do desvio ocorrido em relação à trajetória original. Num segundo momento, observe o comportamento óptico do raio refratado em relação à trajetória original. Esse foi o desvio. Observe que o desvio ocorre aproximando ou afastando da normal. O raio refratado, nesse segundo caso aqui, ele afasta da normal, desde que o raio luminoso seja proveniente de um meio mais para um meio menos refringente, tá? Então vamos gravar assim: do menos para o mais, aproxima da normal. Do mais para o menos, afasta da normal. Cabe agora a nós enxergarmos aonde estão, nos dois casos, o nosso ângulo de refração. Não esqueça que o ângulo de refração é o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. Acabei de assinalar aqui o ângulo de refração no primeiro caso. Por conta dessa aproximação da reta normal, o raio refratado, o ângulo de refração, ele é menor que o ângulo de incidência, isto é, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Em virtude do afastamento do raio refratado em relação à reta normal, vamos assinalar aqui então o ângulo de refração. Observa que o ângulo de refração é maior em relação ao ângulo de incidência. Então o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. Gravem sempre assim, que é muito importante identificar essas trajetórias e então as incidências oblíquas. Incidiu obliquamente de um meio menos para um meio mais refringente. Análises: raio refratado aproxima. Incidência oblíqua de um meio mais para um meio menos refringente. Análise: raio refratado se afasta da reta normal. Sim. A exemplo da reflexão regular, possui duas leis a reflexão regular. O raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano, são coplanares. Primeira lei da reflexão regular. Primeira lei da refração luminosa. O raio incidente, o raio refratado e a normal também estão no mesmo plano. Se pertencem ao mesmo plano, são coplanares. O exemplo prático está aqui. É o plano do nosso quadro. Nós temos RI, que é o raio incidente, pertencente ao plano. Nós temos RRE, o raio refratado, pertencente ao mesmo plano. E nós temos a reta normal. Observe, então, que os três estão no mesmo plano, são coplanares. A exemplo da primeira lei da reflexão regular. Só que na reflexão regular, raio incidente, raio refletido e normal são coplanares. Aqui, a mesma coisa. Outra lei da reflexão regular. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aqui não, por conta até das análises que nós fizemos
Em determinadas situações, o ângulo de incidência é maior e o ângulo de refração é maior. A segunda lei, da refração luminosa, nós vamos dizer que é a lei de Snell, ou a lei de Snell-Descartes, que diz o seguinte: o produto do índice de refração absoluto do meio, temos o meio 1 e o meio 2. O produto desses índices com os senos dos ângulos, evidentemente com o seno do ângulo de incidência para o meio 1 e o seno de refração para o meio 2. Esses produtos são iguais. O produto N do índice com o seno vai ser sempre constante. Estou mostrando aqui uma aplicação prática. A luz provém do ar para o meio X. O raio refratado aproximou, então do menos para o mais, mas nós vamos confirmar aplicando a lei de Snell-Descartes. Tá legal? Só tome uma reserva de cuidado que 30 graus e 60 graus não são os respectivos ângulos de incidência e refração. N1, meio ar, índice de refração 1. Seno do ângulo de incidência, não vale 30. O ângulo de incidência é o que falta para 90. Então, aqui vai ficar seno de 60 graus. Vai ser igual a meio 2, índice de refração do meio 2, que é o meio x, nx, vezes o seno do ângulo de refração, não vale 60, é o que falta para 90, seno de 30 graus. Os valores são raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Vamos substituir então e verificar a resposta dessa tranquila questão, tá bom? Ficamos assim então, ó. 1 vezes raiz de 3 sobre 2 igual a nx vezes meio. Simplificando essas frações 2 aqui, chegamos à conclusão que o meio x, nx, tem índice de refração, raiz de 3, que é aproximadamente igual a 1,73. Índice do ar, 1. Índice do meio, 1,73. Confirmado, raio refratado aproxima, porque provém de um meio menos refringente, que é o ar, para um meio mais refringente, que é esse meio 2, que é o meio x, e que a gente obteve o índice de refração 1,73. Muita atenção nessa questão. O único diferencial dela é que 30 e 60 não são os ângulos de incidência e refração. O ângulo de incidência vale 60 graus, o que falta para 90. O ângulo de refração não vale 60, é o que falta para 90, 30 graus. Aplicando os devidos senos, comprovamos que nx é 1,73, do ar por esse meio, N1 vale 1, N2 vale 1,73, está confirmado. Refração do meio menos para o meio mais, observa o raio refratado aproximando da normal.